E aí, estupro, assédio sexual, importunação sexual, você com certeza já ouviu falar desses crimes. Mas na prática, sabe qual é a diferença entre eles? Pois é, todos são crimes contra a dignidade sexual, mas cada um tem um detalhe, um elemento que muda tudo na hora de aplicar a lei. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, de um jeito bem direto, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos nessa? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é exatamente essa. Apesar de estarem todos ali no mesmo capítulo do Código Penal protegendo a dignidade sexual, eles não são a mesma coisa. Cada um tem sua própria receita, seus próprios ingredientes, e confundir isso na prática jurídica pode levar a um erro grave de tipificação. Para a gente organizar o pensamento, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender o papel da coerção e da violência. Depois, vamos mergulhar nos crimes que dependem de um contexto bem específico. Em seguida, vamos analisar a figura do ato libidinoso inesperado, falar sobre a proteção especial aos vulneráveis e, para fechar com chave de ouro, a gente faz um resumão comparando tudo. Bora começar então pelo crime que é a base de toda essa discussão. O estupro, lá do artigo 213 do Código Penal. Pode acreditar, entender bem a estrutura dele é o que vai fazer toda a diferença para a gente conseguir separar o joio do trigo nos outros crimes que vêm por aí. A chave aqui, o coração do crime de estupro, está no verbo constranger, que nada mais é do que forçar, obrigar. E como essa obrigação acontece? Bom, a lei é cristalina. Tem que ter violência, ou seja, força física, ou uma grave ameaça. Sem um desses dois elementos, pode esquecer. Não estamos falando do crime de estupro. E olha, pode parecer estranho, mas essa definição nem sempre foi assim. A ideia do que é estupro evoluiu, e muito. A gente saiu de uma visão antiga que protegia a honra da mulher e só considerava a conjunção carnal para chegar na lei de 2009, que é a que vale hoje. Ela é muito mais ampla e protege qualquer pessoa, homem ou mulher, contra qualquer ato libidinoso que seja forçado. Beleza. Agora vamos mudar um pouco o foco. A gente vai sair da violência física como elemento principal e entrar em crimes onde o que define tudo são as circunstâncias, o contexto onde o ato acontece. E aqui, gente, o contexto é tudo mesmo. De um lado, no assédio sexual, o que importa é a relação de poder, sabe? Aquela hierarquia no trabalho, por exemplo. Do outro lado, no registro não autorizado, o crime está na violação da privacidade, no ato de gravar uma cena íntima sem que a pessoa saiba ou permita. Percebe? São os cenários que dão nome ao crime. Ah, essa é uma pergunta clássica que sempre aparece. E a resposta é sim, com certeza. Nossos tribunais superiores, como o STJ, já bateram o martelo que a relação entre professor e aluno é de ascendência. Ou seja, existe ali uma relação clara de poder, de autoridade, e isso preenche direitinho o requisito que a lei do assédio exige. E para ficar ainda mais nítido, vamos olhar para as ações. No assédio, o agente constrange, ele pressiona, ele insiste, com um objetivo bem específico, levar alguma vantagem sexual. Já no registro não autorizado, a ação é outra, é produzir, filmar, fotografar. O crime já acontece no momento do clique, não importa o que a pessoa vai fazer com aquela imagem depois. Certo. Agora a gente chega num crime mais recente, que veio para tapar um buraco que existia na nossa lei, a importunação sexual. Pensa nele como um crime que fica ali no meio do caminho. Ele não tem a violência do estupro, mas também não precisa do contexto específico do assédio. A grande sacada aqui é que o agente simplesmente pratica o ato. Não tem violência, não tem ameaça, é aquele caso clássico, e infelizmente comum, de toques sem consentimento em lugares cheios, como no transporte público. O que caracteriza o crime é a surpresa, o ato repentino, sem a permissão da vítima e com a intenção de satisfazer um desejo sexual. Esse esqueminha aqui é uma mão na roda, sério, é um passo a passo mental para não errar. A primeira pergunta a se fazer é: teve violência ou grave ameaça? Se sim, a gente já sabe, é estupro. Se não teve, a gente vai para a segunda pergunta. Existiu uma relação de poder, de hierarquia? Se sim, provavelmente é assédio. Agora, se a resposta for não para as duas, mas mesmo assim teve um ato libidinoso sem consentimento, aí sim a gente chega na importunação sexual. Simples, né? Ok, agora a gente vai entrar num terreno diferente. Vamos falar de uma categoria de crime onde toda essa discussão sobre consentimento, violência ou contexto simplesmente não importa. Aqui, o que define tudo, absolutamente tudo, é a condição da vítima.
E essa aqui é a regra de ouro do estupro de vulnerável. Guardem bem isso. Não interessa se a vítima disse que queria, se ela tinha experiência sexual ou até se namorava o agressor. Nada disso vale. A lei parte do princípio de forma absoluta que aquela pessoa não tem capacidade de dar um consentimento válido. Então, quem são os vulneráveis para a lei? Basicamente, 3 grupos. O primeiro, mais conhecido, é pelo critério de idade. Todo mundo que for menor de 14 anos. O segundo grupo é de quem tem alguma doença ou deficiência mental que tira a capacidade de entender o que está acontecendo. E o terceiro é uma categoria mais aberta que inclui qualquer pessoa que, por algum motivo, não consiga resistir, como alguém que está desmaiado ou muito bêbado. E para não ter mais nenhuma dúvida, para acabar com qualquer discussão, o STJ foi lá e editou essa súmula, a 593. Ela deixa bem claro: se a vítima é menor de 14 anos, a vulnerabilidade é absoluta. Não tem mais, não tem porém. O consentimento é irrelevante e ponto final. Isso já é matéria vencida na justiça brasileira. Ufa, vimos bastante coisa, né? Mas agora, para fechar e garantir que tudo ficou bem amarrado, vamos colocar todos esses crimes lado a lado. É agora que as diferenças vão ficar ainda mais gritantes. Olhem só para essa tabela. No estupro, o verbo é constranger, usando a força. No assédio sexual, o verbo também é constranger, mas a arma usada é a posição de poder. Já na importunação sexual, o verbo muda para praticar, é uma ação direta, na surpresa. E no estupro de vulnerável, o foco muda completamente. A ação pode ser ter ou praticar, mas o que realmente importa não é o que o agressor fez, e sim quem é a vítima. Com essa visão geral, fica bem mais fácil perceber como a lei tenta proteger a dignidade sexual de várias formas diferentes, né? E aí, essa análise ajudou a clarear as ideias? Se sim, não esquece de curtir e compartilhar. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A gente viu como a lei já mudou bastante. Mas e agora? Na era digital, com desafios novos como deepfakes, exposição não consentida, fica a pergunta no ar: como o direito penal vai continuar se adaptando para proteger a dignidade sexual nesse cenário que não para de mudar? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima.